e glória do teu santo nome. Com intrepidez, ó Pai, com ousadia, usa a tua filha. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Graça e paz, família cristã, o tema? Deixa eu dizer de novo. Acho que não estou empolgado não, depois de um culto daquele. Graça e paz, família cristã, o tema? Amém. Eu não tinha chegado ainda, mas eu estava acompanhando. E se a gente combinasse, não seria tão combinado. Mas foi combinado pelo Espírito Santo. Podem se sentar. Enquanto vocês sentam, eu vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 7, a gente vai ler o versículo 24 e 27. O tema da mensagem de hoje, se puderem colocar aqui no telão. Antes de eu ler, se puder colocar o tema. O tema da mensagem de hoje não é emoção, é transformação. Amém? Tinha a ver com o que a pastora Cláudia falou? Quem acompanhou o primeiro culto? Ou estava aqui, ou estava online? Amém, glória a Deus, porque Deus é perfeito. Enquanto você está abrindo, já deixa aí também, por favor, separado. Lucas 6, 46 ao 49. Enquanto você abre, eu vou orar mais um pouquinho. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua casa. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua rocha, que é o nosso alicerce, Senhor. Muito obrigada por essa igreja. Por o Senhor se fazer presente em cada detalhe, Pai. Te sentimos, Senhor. Obrigada, Senhor, no nosso coração. O que eu quero te dizer hoje é que transborda gratidão por ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que em cada palavra dita aqui neste altar, nesta noite, não seja eu, não seja da minha vontade e do meu querer, mas seja aquilo que o Senhor deseja, Senhor, transformar em nossos corações. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro. Amém. Deu tempo todo mundo abrir? Amém? Mateus 7, do 24 ao 27. Eu vou ler por aqui que é mais fácil vocês acompanharem. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Vai abrindo aí, por favor, Lucas 6, 46 ao 49. Quando Deus me deu essa palavra, eu pedi confirmação a ele se seria essa. E você não tem ideia das confirmações que Jesus me deu. Minha sogra está até rindo. Ela sabe como foi esses dias. As confirmações que Deus me fez viver para trazer essa palavra. Não só viver, mas fez com que outras pessoas pudessem me procurar por N coisas que estavam passando, de casamento a manicômio. De verdade, de casamento a manicômio. E eu orava e dizia, Senhor, é isso mesmo. E eu fui para o aniversário, que eu digo que é do meu avô, mas meu avô emprestado, que é avô do meu esposo. E ele foi e deu uma pincelada dessa palavra. Eu disse, Senhor, eu já estou entendendo. Só que antes de eu entender, fui moída de novo um bocado. Glória a Deus, estou aqui para compartilhar com vocês, amém? Que a gente não apanha sozinho, não, a gente compartilha, amém? Lucas 6, 46, 49. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Amém?
Quem já conhecia essa história? Isso é a parábola dos 2 fundamentos. E essa parábola ela é ministrada por Jesus em uma ocasião em que as pessoas lhe reverenciavam com os lábios, mas não com a obediência. Como assim, pastora? Aí se você voltar um pouquinho no que a gente leu, você vai entender. E ela é a parte do sermão da planície ou sermão da montanha, ou sermão do monte. E eu já disse várias vezes que eu sou apaixonada por esse sermão. Nós a encontramos nos evangelhos de Lucas e de Mateus. Acabamos de ler os 2. Embora existam algumas diferenças entre um e o outro, as diferenças são apenas detalhes da descrição de cada texto, pois o ensino é o mesmo e trata-se da mesma parábola. E Jesus, ele usou essa parábola para concluir o seu sermão. Foi a última parábola, o último exemplo que ele deu antes de encerrar o seu sermão. Só que diferente das outras parábolas, Jesus, as outras, ele se dirigiu aos seus discípulos, as pessoas mais próximas, as pessoas que estavam ali no dia a dia com ele. A maioria das parábolas que Jesus fez foi um ensinamento para seus discípulos. Só que essa tem uma diferença, porque essa, Jesus, ele pronunciou para uma grande multidão. E eu me incluí nessa multidão. Amém? Se eu estou, você está também. Aí Jesus, ele contou a parábola logo após ter repreendido alguns de seus seguidores, de chamá-lo Senhor, Senhor, mas não estavam o obedecendo. Só que é mais comum a gente ouvir falar dessa parábola através do livro de Mateus, através da versão de Mateus. E ela fala justamente sobre o segredo da construção de uma casa, que reside na qualidade do alicerce que se estabeleça. Tem algum pedreiro aqui? Construtor? Engenheiro? Eu estou levantando a mão, mas não nada disso não. Pedreiro, construtor, engenheiro, vai entender bem. Ali, amém, glória a Deus. O mais novo engenheiro da igreja no futuro, em nome de Jesus. Está ali levantando a mão a criança, eu creio. Entende bem como é que a gente constrói uma casa. Deixa eu só dar um golinho aqui. Só que quando a gente fala da casa dessa parábola, hoje eu quero falar da minha e da sua casa, que é a nossa vida, amém? E o alicerce, eu creio muito, que é o caráter que é construído sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de Deus e sobre a própria vida de Jesus para a minha e a sua vida. Amém? Então não é algo de emoção. Porque a emoção passa, a gente chora, a gente se arrepende aqui, daqui a pouco a gente se arrepende mais, daqui a pouco a gente faz a mesma besteira de novo. Mas é a transformação. Não é um arrependimento porque eu estou emocionado, porque eu entreguei minha vida a Jesus. O louvor foi lindo, maravilhoso. Porque o irmão estava muito cheiroso. Porque eu estou com um problema naquele dia. Aí vou lá e entrego a vida a Jesus. Só que o que Jesus faz na minha vida e na sua é a transformação. Só que não é uma transformação completa não, meus queridos. É uma transformação contínua. E antigamente, o fundamento preferido para uma casa era o leito de rocha ou de pedras talhadas, na época de Jesus. E quando a gente vai analisar as características das construções rurais dos dias de Jesus, a gente pode entender que o porquê Jesus usou essa ilustração. As casas, antigamente, no tempo de Jesus, e ainda Deus ele nos dá a honra de muitas vezes a gente passar em alguns lugares e ver mais ou menos casas parecidas com essas. Eram casas totalmente diferentes com as casas que a gente vê hoje, que constrói hoje. As paredes das casas, elas não eram tão sólidas. Não era de tijolo e cimento. Eram feitas com a mistura de barro endurecido. E por esse motivo, que era comum, ladrões furarem a parede, fazerem buraco na parede para entrarem na casa. Aí se a gente for olhar ainda em Mateus, no capítulo 6, versículo 19, aí diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam.
Só que não era só as paredes que era frágil. Eu falei que a gente ainda vê casas assim, só basta a gente ir em Caruaru, que tem a casa de alguém lá, que eu não sei como é o nome, mas que é de barro. E fica lá na exposição para a gente ver como era, como é que ele viveu, não sei o quê. Era basicamente assim. Eu ainda acredito que a dele é mais arrumadinha. E o telhado também era frágil, porque era feito da mistura do próprio barro, da mistura de terra, com palha. E tranquilamente também podia ser aberto. Aí a gente vai lá em Marcos, capítulo 2, do 3 ao 4, por favor, anota. Aí a Bíblia diz: trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito que o paralítico estava deitado. Ou seja, era algo que era fácil ser arrombada, vamos dizer assim, né? Por cima e pelas paredes. Porque era frágil. Porque era de barro. Né? Porque qualquer coisinha poderia furar. Só que algumas pessoas, elas preferiam construir suas casas bem longe do leito de um rio. Porém, isso também poderia ser algo que traria um problema futuro, um problema mais na frente. Porque, para o estilo de vida daquela época, ter um riacho nas proximidades da casa era algo muito importante. Porque isso favorecia a criação dos animais, as plantações e o abastecimento da própria água para aquela casa. Por isso, muitos preferiam construir sua casa perto de um leito de um rio. Mesmo que esse leito, na construção da casa, naquele momento, tivesse seco, mas quando as chuvas chegavam, o riacho ele se formava. A pessoa construía a casa, às vezes não tinha um pingo, uma gota de água naquele lugar. Mas quando chegava o período de chuva, os riachos se formavam e trazia água. E essa água também, ela era usada para abastecer no período de seca. Ou seja, eles já estavam se precavendo. Estou construindo minha casa aqui, não tem água, mas vai chover. E quando a chuva chegar, eu vou ter água no período de chuva e vou ter água armazenada para o período de seca. Só que quando a gente percebe a fragilidade das construções dessa época, e consideramos o padrão climático, que lá oscilava muito, essa questão de clima, nós entendemos a importância que havia no alicerce de uma casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Aí Lucas vai dizer que ele tira a terra, ele vai tirar a terra solta, ele cava buracos, só que eu acredito que para ele chegar na rocha, ele cava muito. Então não é algo do dia para a noite. Ele está lá cavando, até que se possa chegar na rocha. E quando se toca na rocha, a casa possa ser construída. Só que o insensato, infelizmente, ele não considera as mudanças climáticas, a cheia de um rio, o que pode acontecer. Ele se ilude com o brilho do sol de uma seca. Está lá brilhando, lindo e maravilhoso. Hoje eu tenho vários lugares para construir a minha casa. Para que eu vou construir a casa na beira de um rio? Ou então vou sim construir a casa na beira do rio, mas eu estou tão apressada nos meus afazeres, no meu dia a dia, que quanto mais eu construir de uma forma rápida, mais tempo eu vou ter para as outras coisas. Então eu imagino que o insensato pensou assim: vou até construir aqui na beira do rio, mas eu estou tão apressado, tem tanta coisa para fazer, que eu vou construir, o importante é ela estar de pé, bonita, linda e maravilhosa. Aí Jesus, ele explica o significado figurativo do alicerce. Ele diz, em Mateus 7:24 e em Lucas 6:47, estas minhas palavras. Ele diz que o alicerce de uma casa está nas palavras dele. E nós podemos entender essa expressão não somente referente ao Sermão do Monte, porque era o último exemplo no sermão que Jesus estava dando,
Mas ele também não estava só se referindo a estas minhas palavras de agora. As minhas palavras, a minha vida e a minha palavra, porque ele não deixou de ser Deus. Então era a palavra viva, a palavra dele como Jesus e a palavra de Deus. E no significado espiritual da parábola, o próprio Jesus nos mostra que ele é a rocha. Só que sabe o que é que acontece na nossa vida? Muitas vezes é para a gente cavar. Muitas vezes é para a gente tirar a areia solta. Muitas vezes Jesus está dizendo assim, tu quer que as coisas na tua vida melhorem? Vai vir sim o tempo ruim, vai vir vendavais, vai vir tempestade, vai vir cheia. Cava. Se prepara. Aí a gente vai ver que Jesus é a rocha. Eu não vou citar todos os versículos, só vou ler apenas um. Mas, por favor, anota aí, para depois você verificar e dizer que eu estou falando heresia. Isaías 28, 16. 1 Pedro 2, 6. Romanos 9, 33. Esses versículos vão falar sobre a pedra singular. E quem é a pedra singular? Quem? Jesus. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, eu vou ler essa. Aí diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, tem alguma dúvida de que o fundamento do que é a rocha para que a minha e a sua vida possa ir para frente, possa não cair, que a gente possa não se desesperar, é o próprio Jesus? Tem? Não. Só que eu ainda vou nos ajudar e mostrar alguns exemplos que a gente pode aprender com essa parábola. E o primeiro exemplo é que todos nós podemos construir. Como assim, pastora? Todas as pessoas podem construir uma casa? Sim, claro. A parábola, ela nos deixa claro que todos têm possibilidade de construir coisas aqui nesta terra. Insensatos ou imprudentes. Ou prudentes, perdão. Insensatos ou prudentes fazem suas construções. Alguns, de uma maneira sábia, constroem sobre o fundamento da vontade de Deus. E esse, como o sensato, como o prudente, perdão, Jesus, como prudente que foi lá, tirou a terra, cavou, chegou até a rocha. Pode vir fortes chuvas, podem vir inundações, podem vir ventos. Só que a casa que tem como fundamento Cristo e é construída na rocha, tem como fundamento a rocha, essa casa ela não cai. Pode até balançar, pode até trazer medo, desespero, mas ela não cai. Só que, infelizmente, tem pessoas que são insensatos, que eles constroem as suas casas, o seu alicerce, em coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes a gente toma decisões nas nossas vidas e a gente não para orar e perguntar se é da vontade de Deus. A pastora Cléo, ela falou um pouco no primeiro culto, e um exemplo que ela disse que muitas vezes na nossa aflição, no nosso desespero, a gente vai lá e procura Jesus. Tem duas vertentes, porque tem pessoas que no desespero esquecem que Jesus existe. Só que muitas vezes a gente lembra de Jesus no desespero, quando a casa está inundando, quando está entrando água, quando a ventania é forte, mas a gente não lembra de perguntar, Senhor, isso que eu vou fazer é da tua vontade, é do teu querer? Eu tenho que fazer isso mesmo? É como o Senhor deseja para a minha vida? E deixa eu te dizer, essas pessoas que muitas vezes não perguntam, e eu estou me incluindo nessas pessoas, às vezes tem as suas casas virando um caos. Lembram que eu falei que nessa região havia mudanças de clima repentina? Então essas pessoas que não constroem a sua casa no alicerce que é Cristo, na primeira gota de chuva já desaba. Já se desespera, já quer fugir, já quer correr. Só que deixa eu te dizer,
A nossa vida, a minha, a sua, é a própria construção. Todos os dias, eu e você acrescentamos tijolos na nossa edificação com Cristo. A nossa estrutura, ela vai sendo edificada em cada palavra que falamos, em cada pensamento que pensamos, em cada desejo. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, mas eu não fiz, então não pequei. Ei, meu amor, se você desejou, já está pecando. Em cada atitude, em cada realização, é um tijolo que a gente vai colocando lá dia após dia. Porém, nem todas as casas são iguais. Algumas são prudentes, outras são insensatas. Há pessoas que são religiosas demais, mas estão totalmente perdidas do que Jesus quer para a vida dela. Há pessoas que querem milagres, mas não conhecem aquele que faz milagres. Tem pessoas que estão passando por situações que só Jesus pode transformar. Mas para que Jesus possa transformar, você tem que saber quem Ele é. Você tem que o conhecer primeiro. Jesus transforma, Jesus faz o teu milagre. E quem é Jesus na tua vida? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala desse assunto de edificar a casa. Aí ele diz, a gente leu o 11, eu agora vou citar o 10. Ele diz em 1 Coríntios 3,10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edificar. Estamos aprendendo nesta noite como edificar uma casa, uma vida sólida, uma vida indestrutível em Deus. Uma vida onde há e sempre terá motivos para prosseguir, mesmo que estejamos em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio à chuva. Aí depois, ele diz no versículo 11, repetindo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, eu preciso te dizer essa noite. Eu não sei do que você está passando, como eu disse, essa semana eu passei por várias coisas, inclusive coisas que as pessoas estavam me procurando para pedir ajuda. Ontem, eu cheguei na casa do meu pai, tem uma prima minha que está passando por uns problemas, prima de, acho que é 2º grau. E meu pai disse assim, a filha dela está socorrendo ela agora para o manicômio. Só que ela é cristã. Ela vive dentro da igreja. E está falando coisa com coisa, está desesperada, o medo tomou conta. Aí eu falei que pessoas me procuraram de casamento a manicômio, esse exemplo. Como também me procuraram mães da escola onde meus filhos estudam. Pessoas que eu nunca vi na vida foram falar comigo no privado. Tinha um grupinho da sala deles e a gente está vivendo, sim, tempos difíceis. E eu creio que em nome de Jesus está mais perto ainda de Jesus voltar. E a gente tem que se preparar para isso. E essas crianças estavam desesperadas, comentando entre elas, pensando no que faria se acontecesse um massacre, um ataque, sei lá mais o quê. E começaram a comentar entre elas e o medo tomando conta, e começaram a combinar de levar faca, inseticida, para se proteger. Negócio de dar choque. Fizeram uma rota de fuga. Pegaram uma planta da escola, que só Jesus sabe como conseguiram, e começaram a fazer uma rota de fuga, se acontecesse como chegaria naquele lugar. E eu sentei com minha filha, conversei com ela e disse, olha, veja só, estamos vivendo tempos difíceis. Essas pessoas que fazem isso são pessoas que não têm Jesus no coração. São pessoas que estão desesperadas da vida. E fazem o mal. Só que deixa eu te dizer, tendo massacre, não tendo massacre, claro que a gente ora e se cobre de oração. Você precisa continuar, você não pode deixar de ir à escola, você não pode se amedrontar, porque a gente serve a Jesus, Ele é a nossa rocha. E nesse moinho entra a coordenadora, faz reunião e não sei o que mais lá. E algumas mães, que eu não sei nem quem são, foram falar comigo no privado.
pedindo ajuda, pedindo oração, dizendo que estava com medo. E a senhora pastora, como mãe, também tem medo, claro. Os nossos filhos são os nossos maiores tesouros na terra. Mas se a gente tem Jesus, a gente não pode deixar o medo tomar conta, não, meus amados. Jesus é a rocha, Jesus é o alicerce, Ele toma conta de todas as coisas. Ele nos deixa invisível, Ele nos protege, Ele pode tirar a gente daqui, colocar ali, Ele pode fazer o que Ele quiser. Agora a gente precisa crer e confiar. Segundo lugar, misericórdia, me ajuda, Jesus. A forma como construímos nossa casa determinará o futuro dela. O texto, ele nos explica que a forma como é feita uma construção atua com forte impacto no futuro dela. Porque a gente teve o exemplo do prudente e do insensato. Os dois construíram uma casa no mesmo lugar, talvez a casa até bem parecida. Só que quando veio a chuva, quando veio o vento, quando veio a inundação, qual foi a casa que resistiu? A do prudente. A casa construída sob os fundamentos corretos enfrentará chuvas, transbordamento de rios, fortes ventos, mas permanecerá firme. Permanecerá firme. E não só permanecerá firme, mas permanecerá firme, protegendo quem está dentro dela. Já a casa construída sobre fundamentos incorretos tem a sua destruição certa, pois não aguentará a força da natureza contra ela, sendo ruína para quem mora nela, e ela própria sofrerá grande destruição. Você consegue entender que se eu e você estamos buscando a Jesus, servindo a Jesus, o alicerce, que eu falo da casa, tá? Não estou me igualando a Jesus, não. Somos nós que servimos a Deus. As pessoas vão se converter a Jesus ou não se converter através das nossas atitudes, através do nosso fundamento. Onde está o meu e o seu fundamento? Só que não é só ouvir. É ouvir e praticar a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alicerce que nos fortalece contra a adversidade. Por isso que eu coloquei o título, que não é emoção, é transformação. Porque eu e você, talvez, a gente vem aqui toda quinta-feira, a gente vem a todo culto, a gente vai para os cultos no lares que são os PGs, a gente venha para treinamento, venha para evento. Só que se a gente apenas ouvir, se ouvir, glória a Deus também, porque Deus ele vai fazendo a obra dele, vai convencendo. Só que se a gente ouvir e não deixar Deus transformar a nossa vida, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa. Ou na mesma situação. Infelizmente, muitas pessoas não têm a sua vida transformada, porque vem para o culto, senta nessa cadeira aí, ouve o que Deus está mandando falar. E quando sai por esse portão, parece que não ouviu nada. Ou quando alguém está ministrando aqui, simplesmente fica, vou ali, senta aqui, pega o WhatsApp, eu vou conversar com fulano, eu vou conversar com ciclano. Tua vida vai ser transformada como criatura. Você tem que buscar de uma forma singular? Sim, claro que sim. Mas Deus coloca pessoas aqui neste altar para te mostrar também no que você precisa ser transformado na palavra. E antes de a gente repassar a mensagem do Senhor para a tua vida, a transformação vem primeiro para a nossa. As lutas vêm primeiro para a nossa. As provas vêm primeiro para a nossa. É fácil? Não é. Não é. Mas se a gente tiver Jesus como centro da nossa vida, como centro da nossa família, como centro da nossa casa, como um alicerce verdadeiro da nossa casa, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir inundação, a gente vai permanecer de pé. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente. E o próprio Jesus nos adverte, não só ouça não,
Não é só ter um ouvido, um tímpano, uma bigorna e sei lá mais o que eu lembrei agora de ciências. A gente precisa ter o coração. Ah, para ouvir eu preciso ter um ouvido? Amém também, mas se não tiver ouvido, tem gesto, tem a leitura. Porque nós ouvimos e praticamos. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. Nós devemos estar bem alicerçados sobre a rocha que é Jesus. E eu preciso te dizer isso, para estar alicerçado na rocha que é Jesus. Não é só vir à igreja e dizer um amém. Porque amém é concordância. Amém? Por isso que a gente diz aqui amém, para você concordar com o que a gente está falando. Então, amém, espiritualmente falando, é uma concordância. Então, não é, a pastora Cléo estava ministrando aqui no primeiro culto, deu uma relapadinha santa, glória a Deus, eu amo isso através da vida dela. E eu ficar aqui, amém, amém, amém. E quando eu saí dali, o amém foi embora. Eu esqueci o que foi falado. Vou ligar o sonzinho do meu carro e botar lá uma música mundana? Foi instruído espiritualmente, sim ou não, que a gente não deve ouvir músicas seculares. Mas na hora do culto você disse amém. Aí na hora que entrou no carro já está lá outra rádio. Não é só vir ao culto, meus amados, e dizer amém. Não é só a gente escolher algumas coisas do que vai fazer ou não, do que é conivente para mim ou não. Ah, vou viver isso aqui sim, aquilo eu não vou viver agora, vou fazer isso, aquilo eu não faço agora. E eu preciso te dizer uma coisa. Você é o que você crê, pratica e faz. Você entendeu isso? Você é o que você crê, o que você pratica e o que você faz. Porque quando estamos ouvindo, estamos crendo, sim ou não? Só que a gente ouve, pratica e faz para que outras pessoas possam fazer também. Não é suficiente conhecer e concordar, é preciso conhecer e praticar. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quase que não saía. Quem ouve as palavras do Senhor e não as pratica, está enganando a si mesmo. E eu repetindo, muitos estão emocionados, mas poucos querem transformação. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu vim de uma igreja que em cada culto, no mínimo, 20 pessoas entregavam sua vida a Jesus. O mínimo era essa quantidade. E eu achava aquilo o máximo. Uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Claro, a gente tem que celebrar quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz isso. Sabe o que eu passei a observar e a entender? Que essas pessoas que se convertiam assim, de uma forma tão natural, eram pessoas que eram convencidas e não transformadas. Porque acabava o culto, aquela pessoa se tornava ou a mesma pessoa que era ou pior do que era. E quando eu vim para Cristo é o tema, os primeiros cultos, demorava uma pessoa entregar a vida a Jesus. E eu questionei a Deus, eu disse, por que o povo não entrega a vida a Jesus? Por que o povo não está assim tão vulnerável à palavra de Deus? E Deus me disse assim, logo quando eu cheguei há 2 anos atrás, quase 3, porque eu estou curando primeiro, para que essas pessoas possam curar e transformar outras pessoas. E há anos, do momento que cheguei até hoje, o que é pregado aqui nesse altar é a palavra de Deus. Eu creio sim, que em cada culto, 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 10 vidas, pode se entregar a Jesus, mas é por Ele, não é por nós. É entendendo que Ele é a rocha, que Ele é a alicerce, que sem Ele nós não conseguimos. Não é por emoção, porque o louvor foi bom, porque eu olhei para o pastor Cássio, ele estava chorando. Que eu olhei para a Lamartina, ele estava cantando. Misericórdia. Não é isso.
É transformação. Só há 2 tipos de construtores. Jesus, ele divide os homens apenas em 2 exemplos, os prudentes e os imprudentes. Eu não vou ler, mas por favor anota. Mateus 6, 22 e 23. Mateus 7, 13 e 18. Mateus 10, 39. Mateus 13, 11. 11 ao 50, perdão. Mateus 22, do 1 ao 14. E Mateus 25, versículo 2. Eu vou ler só esse 25, versículo 2. Que diz: 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. É a parábola das virgens. Só que quando a gente vai ler todo esse texto, todos esses capítulos que eu passei para vocês, aí vai falar sobre a porta estreita, aí vai falar também de a gente conservar a nossa vida em Deus e não perder a nossa vida, entre outras coisas. Leia que você vai saber. Só que em todas elas, a gente lendo todas essas que eu citei são parábolas. Não há uma terceira opção, não há uma terceira ação. Ou a gente pertence ao grupo dos tolos, ou a gente pertence ao grupo dos sábios. Ou somos ímpios, ou somos justos. A gente não pode dizer assim: eu acho que sou, eu acho que fui, eu acho que entreguei a minha vida a Jesus, eu acho que o alicerce da minha vida é Jesus. Não, queridos, eu não é. Ou Jesus é ou não é, porque se ele não for, quando chegar o dia da aflição, quando chegar o vendaval, o transbordamento de rio, vai se desesperar e a casa vai literalmente cair. O único que oferece fundamentos fortes é Jesus. Jesus é o Senhor. E eu quero te fazer essa pergunta: qual o fundamento que você escolhe para a tua vida? Aí eu vou te perguntar e tu, por favor, responde. É rocha ou areia? Rocha ou areia? E o que você faz no fundamento para os teus negócios, para o teu dinheiro, para o teu trabalho? É rocha ou areia? E o que você faz? Qual é o fundamento que você vai colocar no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus filhos, do teu casamento? É rocha ou areia? É rocha. Sabe por que é rocha? Porque Jesus é a própria rocha. Jesus, ele tem que estar em meio de todas as nossas coisas. Não é só no meio da igreja, não. É no meio do nosso trabalho, é no meio da faculdade, é no meio da escola. São em todas as situações. Jesus, ele precisa ser a nossa rocha. Em quarto e último lugar, a nossa casa precisará passar pela prova. Sabe onde as diferenças aparecem? Nas tempestades. Tanto a casa construída pelo prudente quanto a casa construída pelo insensato. Essas duas tiveram que passar pela prova. Isso nos indica que eu e você passaremos por problemas, por provações. Que talvez a gente vai passar por coisas que vai nos chocar. Por coisas que vai chacoalhar a casa que construímos. Só que, como eu disse, se Jesus for o alicerce, ela pode até balançar, mas ela não cai. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa, aconselhando, na verdade, não sei nem se ela está aqui, ou estava me acompanhando. Não vou falar dela não, vou falar só do que eu disse. Ela disse assim: porque eu olho para a senhora, porque eu olho para fulano, porque eu olho para Beltrano, e eu queria ser como vocês, mas eu não consigo. Eu queria ter essa força, mas eu não consigo. Eu queria ter essa inspiração, mas eu não consigo. E o que eu respondi a ela, eu disse: oh, meu amor, amém, glória a Deus que eu sou uma inspiração para você, mas deixa eu te dizer uma coisa. Para eu chegar até aqui, foram muitas tentativas, viu? Para eu chegar até aqui, você olhar para mim e dizer assim, porque eu queria ser assim, tomar essa atitude, pensar assim, falar assim. Eu quebrei muita cara, eu passei por muito vendavais, por muita cheia. Mas eu ia passando, botava a bota, subia lá para o primeiro andar, mas não deixava a água me atingir.
Dá medo, dá aflição, dá. A gente não espera por problemas. E eu pensando nessa história dos 2 alicerces, eu lembrei da história dos 3 porquinhos. A gente escuta isso a nossa infância toda, na escola, na hora de dormir, na casa dos avós. Que os 3 porquinhos, foi lá, a mãe disse que eles tinham que seguir a vida. Um construiu uma casa, acho que foi de palha, porque era rápido. Ele disse, vou construir minha casa, está aqui, a casa já está de pé, agora eu tenho tempo para dançar e tocar. Aí o segundo foi lá, construiu a casa, acho que foi de barro, que eu não lembro direito, faz muitos anos que eu ouvi essa história. E também o segundo porquinho disse, oxe, eu vou terminar logo aqui, porque eu vou me unir com o meu outro irmão ali, a gente vai tocar e vai dançar um bocado. Só que o terceiro, enquanto os 2 porquinhos estavam lá dançando e tocando, uhul, tô nem aí, não quero nem saber, já fiz a minha parte, o outro estava lá, tirando areia. O outro estava lá, cavando, até chegar a rocha. Aí veio o lobo mau e fez o quê? Soprou a primeira casa, aí o da primeira correu para a casa do outro irmão. Aí do outro irmão, o lobo mau foi lá, soprou de novo. Aí os 2 foram para a casa que tinha segurança. Do terceiro irmão, que nem tocou e nem dançou, mas construiu a casa certa. E todos 3 foram salvos. O lobo mau não atingiu, não pegou. E eu preciso te dizer isso. Que no caso desses 3 porquinhos, o lobo mau foi lá, soprou na terceira casa, e a casa não caiu. E a gente precisa fazer a nossa casa, o nosso alicerce em Deus da nossa vida, como o terceiro porquinho, entenda bem o que eu estou falando. De se precaver, de se preparar. Pode até ter pessoas que não estão construindo sua casa no alicerce correto, mas quando chegar a chuva, a tempestade e o sopro, o lobo mau vai correr atrás da sua casa, porque lá tem proteção, porque lá tem vida de Deus, porque lá tem Jesus. E eu preciso te dizer que existem pessoas que têm cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, mas se o vento sopra, o lobo mau sopra, a pessoa vai lá e cai. Vem a chuva e a casa desaba. Infelizmente é assim que vivem, dia após dia. Tempestade após tempestade. É na tempestade, meus queridos, que se sabe que tipo de fundação e alicerce teremos ou temos. A diferença está no material que construímos, que usamos para levantar a casa. E eu preciso também te dizer isso aqui, que nós não nos preparamos para a tempestade durante a tempestade. Muitas vezes a gente está desatento. A gente não estamos orando, não estamos buscando, não estamos lendo a palavra, não estamos vindo ao culto. Aí quando a tempestade vem, a gente diz, eita, vou me preparar agora. Às vezes não dá nem tempo. A preparação da tempestade, ela começa na primeira nuvem. Antes que a primeira nuvem apareça. Antes da primeira gota de chuva. Antes do primeiro vento chegar. Cristo é a única estrutura divina com fundamentos fortes. E eu não estou rogando coisas ruins para a tua vida nem a tua casa. Mas eu preciso te alertar que um dia a tempestade virá. Um dia a tempestade chega. Um dia o lobo mau toca na nossa porta. Tenta soprar a nossa casa. Só que todas as tempestades passam. Todas as tempestades passam. Todas. Pode estar difícil, mas eu preciso te dizer que com Jesus vai passar. Você pode até estar chorando, mas eu preciso te dizer, segura na mão de Jesus, confia, mesmo que você esteja com medo, vai passar. E nesse momento eu vou pedir para você ficar de pé. E antes de encerrar, eu vou falar aqui algumas coisas a vocês. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de algumas tempestades que eu passei, tempestade de chuva mesmo.
a gente morávamos numa casa, acho que há uns 10 anos. Construímos essa casa, inventamos de fazer uma reforma. E na casa, nessa reforma, o pedreiro deu um erro lá, não sei o que foi, que começou a jorrar água de cima. A água literalmente do céu. E a casa ela começou a inundar, não foi por rio, nem por cheia, não. A chuva mesmo estava inundando a casa porque descia pelo telhado. Só que entrou água, mas a casa não caiu. Aí, resumindo, veio pandemia, não sei o que, a gente vendeu essa casa e fomos morar em outra casa. Grande, bonita, tinha um enorme campo na frente, um enorme jardim. E a gente fez uma pretensão de compra para essa casa. E acho que em 2, 3 meses que a gente estava lá, teve uma chuva, mas que chuva. Foi ano passado? Ano retrasado. Uma chuva. E começou a inundar a casa. Inundava por fora, inundava por dentro, saía do esgoto. E eu comecei a me desesperar. Era um primeiro andar, a gente subiu as coisas, subiu 9 cachorros, menino, periquito, papagaio. Colocou tudo lá em cima e teve um momento que eu sentei na escada. E eu olhava para aquela água entrando, aquela água subindo. E eu dizia assim, Jesus, eu nunca passei por isso. O que foi que eu fiz de errado? E a água ia subindo, os meninos choravam desesperados. E eu comecei a observar aquela casa. Aí o pastor disse assim, se colocar uma drenagem, tira a água. Aí meu esposo, não, mas se secar, o negócio é só o rio não encher, mas não sei o quê. Só que eu comecei a olhar, a gente tinha feito uma pequena reforma, e tinha umas fissuras, né, na parede, em alguns locais. E eu olhei para ele e eu disse, o que está inundando a casa está mexendo na estrutura. E comecei a me preocupar com aquilo. Que eu disse, o que está inundando a casa está mexendo na estrutura. A gente não vai comprar essa casa mais não, a gente precisa sair daqui. Porque vai chegar o ponto de tudo desabar. E eu chorei, me desesperei. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou arrumar uma casa agora do nada? E a gente teve que sair daquela casa e procurar uma casa que não tivesse cheia nem enchente. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque às vezes, queridos, a água ela pode até começar a entrar. A chuva pode até cair forte. O choro pode até vir e você dizer, Jesus, o que eu fiz para estar passando por isso? Está inundando, vai cair. Só que você precisa olhar a estrutura da casa. E aonde tiver rachão, Deus te trouxe aqui nesta noite. E eu vou falar abertamente assim mesmo. Onde tiver rachão, Deus te trouxe aqui esta noite para você consertar. Aonde não tinha alicerce, Deus te trouxe aqui esta noite para você cavar. Para você cavar, para tirar a areia solta. Até que você possa chegar nele, até que você possa falar com ele, até que você possa sentir ele e dizer assim, Jesus, eu estou cavando, está difícil, estou me cansando, o suor está descendo, mas eu vou continuar até chegar na rocha que é ti. Eu vou continuar até te encontrar e a minha casa ser edificada em ti. Está difícil, está cansativo, não para não, continua a cavar. Cava, ora, adora, clama, chora. Mas faz alguma coisa até chegar na rocha que é Jesus. Eu não sei como você passou por essa porta nesta noite. Eu não sei o que você está passando. E como eu disse, essa semana eu ouvi muitas coisas que muitas pessoas estão passando. E eu acredito que essas pessoas vão passar com Jesus, porque passa. Mas a gente precisa ter Jesus. Às vezes as coisas na nossa vida não estão dando certo, o vento está balançando, parece que vai cair, parece que vai desabar, porque a gente precisa ser transformado em alguma área da nossa vida. Deus te chamou aqui para eu falar isso. Não foi para dizer chora, não foi para dizer se derrama. Se for isso que Ele esteja falando com você, amém, faça. Mas muito mais do que o choro, muito mais do que a emoção, que Jesus possa trabalhar no seu coração e trazer transformação. Para que você possa ser transformado no alicerce, na rocha segura, que é Jesus, em nome de Jesus.